Meu nome é Davi Santana. Escrevo esta confissão com os dedos trêmulos, num caderno velho que encontrei jogado na cela. A cada palavra, revivo o que não deveria ter sobrevivido. Minha história começa em 1996, num vilarejo esquecido do interior de Minas Gerais chamado Córrego do Silêncio. Um lugar pequeno, escondido entre montanhas, onde o vento parecia carregar segredos mais antigos do que os próprios moradores. Meu pai, Osvaldo, era um homem violento, conhecido por todos como um justiceiro. Trabalhava como segurança na prefeitura, mas fora dali impunha medo como se fosse dono da lei. Minha mãe, Lúcia, era o oposto, silenciosa, sofrida, com olhos que viviam baixos. A primeira vez que vi sangue foi aos 8 anos. Não era meu, nem de um animal. Era de um homem chamado Chico Galego, um ladrão de galinhas que, segundo meu pai, teve o que merecia. O que eu vi naquela noite me marcou. Meu pai arrastando o corpo de Chico para trás do galpão, como se fosse um porco morto. E eu, parado, apenas observando. Foi também naquela época que comecei a escutar vozes. Sussurros. No começo pensei que eram sonhos, mas os sons vinham mesmo acordado, como se alguém soprasse ideias dentro da minha mente. Ele mereceu, diziam. Você viu, você aprendeu. Com o tempo, aprendi mesmo, e comecei a questionar. Quem mais merecia? Na escola, os colegas zombavam de mim, chamavam-me de filho do psicopata. Um dia, um garoto chamado Elias cuspiu no meu caderno e me chamou de doente. Levei uma semana até encontrar coragem e a ferramenta certa. Era um estilete enferrujado que roubei da caixa de ferramentas do meu pai. Esperei Elias sozinho atrás do campo de futebol. Quando Elias apareceu, ouvi os sussurros outra vez. Agora, ensine-o a respeitar. E foi ali que tudo começou. Aquela tarde ficou marcada na cidade como o Dia do Campo Vermelho. Ninguém falou em voz alta o que aconteceu com Elias, mas todos sabiam. Ele sobreviveu, por pouco. 3 cortes profundos na barriga e um rasgo horrível na perna. A polícia interrogou todos os alunos, mas ninguém me acusou. Talvez por medo, talvez por respeito. Talvez porque, no fundo, sabiam que ele tinha ido longe demais. Meu pai não me disse nada, nem me abraçou, nem me repreendeu. Apenas acendeu um cigarro e disse: às vezes, a justiça não espera o juiz. Aquelas palavras colaram no meu peito como um selo. A partir daquele dia, comecei a escrever nomes. Um caderno novo, capa preta. Chamava-o de Livro dos Errados. Cada pessoa que cruzava meu caminho e demonstrava crueldade, covardia ou falsidade ganhava um lugar ali. Eu os observava em silêncio, anotava hábitos, rotinas, fraquezas. Não era impulso, era método. Aos 17 anos, fui expulso de casa. Minha mãe já não suportava o que eu me tornara, ou talvez o que sempre fui. Meu pai disse que era hora de aprender sozinho. Fui parar em uma cidade maior, em Goiás, onde arranjei emprego como segurança em um depósito de bebidas. Era um lugar violento, frequentado por traficantes e estelionatários. Ali, percebi que o mundo estava repleto de errados, e, com isso, o livro crescia. Foi numa dessas noites no depósito que conheci Márcio Caveira, um criminoso que, diziam, tinha matado uma mãe e uma filha numa disputa por terreno. Era arrogante, sorria com desdém, como se fosse intocável. Uma noite, peguei ele abusando de uma garota no depósito dos fundos. Ela tremia, sem conseguir gritar. Quando me viu, ele riu e disse: vai fazer o quê, segurançazinho? Naquela noite, não dormi. Ouvi as vozes com clareza. Ele não é só errado, ele é podridão pura. E você é o remédio. Fui até a garagem, onde guardávamos os engradados. Encontrei uma marreta pequena, suja de ferrugem e cerveja seca. Esperei até o fim do expediente. Quando Márcio saiu sozinho pelos fundos, fechei o portão atrás dele. Foi rápido.
3 golpes, um estalo seco. Ele caiu sem dizer palavra. Enterrei o corpo atrás do galpão de ferramentas, no terreno baldio. Ninguém desconfiou. Era o tipo de lugar onde as pessoas somem sem deixar rastro. A partir daí, a sensação que me invadia depois de cada acerto era paz. Como se as vozes se calassem. Por um tempo, pelo menos. Mas a paz nunca dura. Após a morte de Márcio, tudo parecia se encaixar. A cidade continuava girando, como se nada tivesse acontecido. E, enquanto isso, eu sentia que estava cumprindo um propósito. Não era prazer, era missão. O caderno preto, meu livro dos errados, já tinha 12 nomes. Homens que batiam nas esposas, estupradores, cafetões, estelionatários de velhos, assassinos escondidos sob paletós caros. Cada um deles tinha algo em comum. Acreditavam estar acima da dor que causavam. Eu estava lá para lembrar-lhes que dor é uma dívida e dívidas são cobradas. Mas a cidade não é cega para sempre. O desaparecimento de Márcio foi o primeiro sussurro. Depois vieram os outros. Rafael Dente de Ouro, conhecido por matar adolescentes em rachas noturnos. Agenor, que vendia drogas para crianças em porta de escola. E Patrícia, uma enfermeira que dopava pacientes idosos para roubar pensões. Sim, Patrícia, a primeira mulher da lista. As vozes não faziam distinção de gênero. O erro é o erro. Eu a segui por semanas. Sabia onde morava, onde tomava café, onde escondia os comprimidos. A última vez que a vi, ela chorava. Chorava como se fosse inocente. Pensei em recuar, mas então as vozes sussurraram mais forte. Lágrimas não lavam almas sujas. E assim, Patrícia caiu. Enterrei-a num terreno baldio próximo ao antigo lixão, onde os urubus já nem se assustam com carne podre. A cidade começou a suspeitar. As mortes pareciam aleatórias, mas todas tinham algo em comum. Gente ruim, desaparecendo sem deixar vestígios. Foi então que um nome surgiu no rádio: o Fantasma do Sertão. Um apelido criado pela imprensa para descrever o justiceiro invisível que estava limpando as ruas. Alguns temiam, outros aplaudiam. Eu escutava escondido, com os olhos fechados e um meio sorriso no rosto. Mas então, algo que nunca imaginei aconteceu. As vozes começaram a mentir. Uma noite, sonhei com um homem que eu conhecia, Zeca do Açougue, meu vizinho de infância. Tinha fama de carrancudo, mas era honesto, trabalhador. No sonho, eu o via sufocando a própria filha. Acordei suado, ofegante, com os sussurros repetindo: ele é um dos piores, ele esconde bem, mas nós sabemos. Fui até o açougue, observei Zeca. Nada estranho, mas as vozes insistiam. E contra minha própria lógica, coloquei seu nome no livro. Planejei tudo. Peguei ele numa emboscada atrás do frigorífico. Zeca morreu chorando, dizendo: eu nunca toquei na minha filha, nunca fiz nada, Davi, por favor. Depois daquele dia, algo mudou. As vozes silenciaram, pela primeira vez desde a infância. E eu comecei a ouvir outra coisa, o eco de meus próprios gritos no fundo da consciência. Após a morte de Zeca, o peso caiu como um bloco de concreto sobre meu peito. Pela primeira vez, eu não conseguia escrever no livro. A caneta tremia na minha mão, como se recusasse obedecer. Comecei a evitar espelhos. Era como se, em cada reflexo, não visse a minha imagem, mas a de um estranho coberto de sangue seco e olhos vazios. Passei semanas sem sair de casa, isolado, trancado, com as janelas cobertas por jornais velhos. O silêncio me torturava. Era como se o mundo me observasse, à espera de mais uma sentença. Mas eu estava quebrado, tinha matado um inocente. Pela primeira vez, percebi que talvez as vozes nunca tivessem sido justiça, apenas ruído. Um ruído que cresceu comigo, alimentado por raiva, dor e um passado que nunca tive coragem de enfrentar.
Foi quando o telefone tocou. Era delegado Elísio, um homem que conheci anos antes, num caso de assalto no depósito onde trabalhei. A voz dele soava tensa. Davi, precisamos conversar. Sobre o Zeca. Fingi surpresa. Ele me chamou até a delegacia para prestar depoimento. Disse que tinham encontrado um bilhete no bolso do açougueiro, com a frase: "A culpa veste pele limpa". Eu não lembrava de ter deixado nada, mas a frase era minha, uma que escrevi num dos primeiros assassinatos. Foi quando percebi que havia algo errado, muito errado. Nos dias seguintes, percebi que estava sendo seguido. Um carro prata, sempre estacionado do outro lado da rua. Um vulto me observando na padaria. E, mais estranho ainda, comecei a receber páginas arrancadas do meu próprio caderno, com nomes e datas, algumas que eu nem lembrava ter escrito. Como? O livro estava enterrado junto com os corpos, literalmente. A paranoia me consumiu. Comecei a desconfiar de tudo, de todos, até mesmo de mim. Até que uma carta apareceu debaixo da minha porta, escrita à mão, com letras tortas e sujas de sangue seco. Você não é o único juiz nesse tribunal. Está na hora do acerto de contas, Davi. Nos vemos em breve. Assinada apenas com a letra J. O pesadelo, agora, era real. E parecia que alguém estava me julgando, do mesmo jeito que eu julgava os outros. Os dias seguintes foram um delírio. Dormia com uma faca de cozinha debaixo do travesseiro. Qualquer ruído me fazia saltar da cama. As vozes que antes me guiavam, agora se tornaram zombarias abafadas, distorcidas, como se rissem da minha queda. E então vieram as gravações. Na manhã de uma terça-feira, encontrei um envelope na caixa do correio. Dentro, um pendrive. Quando abri os ficheiros, meu estômago virou. Vídeos de mim, seguindo vítimas, matando, cobrindo corpos. Cada crime documentado com precisão, como se alguém estivesse comigo o tempo todo, filmando, esperando. Mas havia um detalhe perturbador. Em algumas cenas, eu não estava sozinho. Havia uma sombra, um vulto, alguém assistindo, em silêncio. Fui até o único lugar onde poderia obter respostas. O antigo galpão do depósito, onde enterrei Márcio Caveira. Cheguei ao cair da noite, com uma lanterna fraca e o coração disparado. A terra onde havia cavado parecia intocada. Mas, ao sondar com uma pá, encontrei algo mais raso do que lembrava. Uma caixa metálica. Dentro, meu caderno preto, o livro dos errados. Mas agora, havia duas caligrafias diferentes. Uma era minha, a outra mais trêmula, mais infantil, como se uma criança tivesse começado a escrever novos nomes, nomes que eu não conhecia, pessoas que eu não tinha matado. De repente, ouvi passos atrás de mim. Virei-me com a lanterna e vi um homem de máscara, encapuzado, parado a poucos metros. Fiquei congelado. Ele não falou, apenas lançou uma fita cassete no chão e sumiu nas sombras, como se o chão o tivesse engolido. A fita tinha apenas um som, uma risada, familiar, a minha, mas distorcida, gritando nomes, nomes do livro. Depois, uma voz sussurrou: "Você começou isso, mas eu sou o que vem depois, o juízo." Era o Jota, o outro carrasco, alguém que não só conhecia meus crimes, mas os considerava inspiração. E agora ele queria o palco. Eu sabia que o fim estava próximo. Não havia mais dúvida. O Jota era real. Um imitador, um discípulo, um delírio, não importava. Ele existia e estava jogando com as minhas regras, mas com as dele também. Regras mais sádicas, mais teatrais. Na noite seguinte, encontrei um novo envelope. Dentro, uma foto. Eu, dormindo. A faca debaixo do travesseiro visível na imagem. No verso, a frase: "Os olhos da justiça nunca fecham." Decidi agir.
Voltei aos nomes do caderno, tentando identificar alguma conexão com o tal J. A caligrafia tremida me parecia familiar. Lembrei de algo. Quando criança, conheci um menino no abrigo onde minha mãe me internou por 6 meses, quando comecei a mostrar sinais de comportamento perigoso. O menino se chamava Jonas. Era quieto, observador. Tinha um fascínio mórbido por formigas, que torturava com alfinetes. Revi os arquivos do pendrive, fotograma por fotograma. Num deles, entre sombras, vi o reflexo de um rosto numa janela. A cicatriz na sobrancelha era ele, Jonas. Ele me seguia desde sempre. Agora, tudo fazia sentido. Jonas não queria parar o que eu fazia, ele queria assumir. Eu havia sido o professor involuntário, e agora o aluno queria ultrapassar o mestre. Decidi enfrentá-lo. Marquei encontro, no mesmo galpão onde tudo começou. Levei apenas uma lanterna e o livro. Ele apareceu sem máscara agora, mais velho, olhos fundos e um sorriso que não combinava com nenhum rosto humano. Sabia que viria, Davi, disse ele, com voz calma, quase fraterna. Você começou a limpar, mas deixou sujeira. Inocentes, Zeca, outros. Eu vim terminar. Você é louco, respondi. Ele riu. Não mais do que você. Avançou. Tivemos uma luta brutal, nada cinematográfico. Suor, sangue, gritos, mas consegui o que queria. O gravador escondido no bolso do meu casaco captou tudo, inclusive a confissão, inclusive os nomes que Jonas matou. Antes que desmaiasse, consegui ligar para Elísio, o delegado. Quando cheguei ao hospital, estava algemado, mas vivo. Jonas desapareceu. Deixou para trás apenas o livro, agora com uma nova página. Capítulo encerrado. Mas a história continua. Sempre há errados. Hoje, escrevo da cela onde passo meus dias. Não sou herói, nem vilão. Talvez apenas uma rachadura num país feito de muros podres. O tempo não perdoa, nem a consciência. Às vezes, ainda escuto as vozes, mas agora sei. Elas não eram justiça, eram só ecos daquilo que nunca soube curar. E enquanto houver alguém como Jonas, solto por aí, talvez o livro nunca feche.